Boa noite, irmãos, mais uma vez. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? É uma alegria sempre poder estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero, aliás, expor a palavra do Senhor no livro de João. Aliás, irmãos, essa é uma coisa que tenho estado orando esses dias e cada vez que eu tenho que ministrar, vou tentar trazer uma palavra no livro de João. Meu desejo é poder, hasta outro semestre, nós acabarmos de expor o livro de João. Né? Se Deus quiser e Deus nos der a graça para fazer isso, nós faremos isso. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo lá no livro de João e vamos dar continuidade ao texto que anteriormente eu tinha compartilhado com vocês, no capítulo 2. E vamos ler alguns versículos a partir do verso 13. E nesta noite eu quero falar sobre a purificação do templo, né? Purificando o templo. Vamos começar lendo este texto. João, capítulo 2, verso 13 até o verso 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi à cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que sentados às mesas trocavam dinheiro para o povo. Então, ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente de ali e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras escritas, das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: o que milagre você pode fazer para nós provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrumbem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você disse que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Verso 23. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa de Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Vamos orar uma vez mais. Eu queria que você inclinasse o rosto e orasse comigo ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua graça, como nós temos cantado esta noite. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus maravilhoso, infinitamente amoroso. E é por causa desse amor que nós estamos hoje aqui reunidos. Pai, agora nós oramos para que Teu Espírito possa nos continuar a guiar no estudo de Tua Palavra, na meditação dela. Que Teu Espírito possa vivificar nossos corações esta noite. Que Teu Espírito Santo possa nos encher de esperança, de alegria, de paz. E que Teu Espírito Santo possa revelar também todas aquelas situações que possam estar atrapalhando nossa comunhão contigo. Ou possa nos mostrar nossas virtudes. Pai, em nome de Jesus, que esta noite Tu possas ser glorificado em nossas vidas. E que Tua graça possa permanecer sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, depois de Jesus ter participado daquela festa do casamento, de haver feito o milagre da água se tornar vinho, ele alguns dias se afastou para Cafarnaum e agora Jesus está subindo para Jerusalém para participar da festa da Páscoa.
A festa da Páscoa era uma festa anual, e eles celebravam durante 7 dias essa festa. Então Jesus está chegando a Jerusalém, e está indo, o primeiro lugar que ele foi para o templo. E uma coisa interessante, ele encontrou uma coisa interessante entre aspas, né? Uma coisa ruim encontrou no templo quando ele chegou àquele lugar. O templo estava corrompido por um comércio ilegal, por uma situação de ilegalidade que tirou o propósito para o qual o templo tinha sido construído, que tirou o objetivo desse templo de Jerusalém na época, que era de adoração, de glorificação do nome de Deus. Como o pastor Cleverson falou domingo passado, e deixou muito bem claro, nós não precisamos mais de um templo para adorar a Deus. Aliás, o livro de Coríntios, deixa eu colocar aqui, o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Então, pois bem, da mesma forma que Jesus teve que tomar algumas atitudes radicais diante daquela situação, em aquela oportunidade, para purificar o templo, nós também precisamos tomar algumas atitudes radicais com o que se respeita às nossas vidas como templo de Deus. E eu queria que você guardasse isso, irmãos. Nós não estamos falando deste prédio, não estamos falando de um outro prédio, não estamos falando de uma estrutura física. Estamos falando de uma estrutura que é você e eu, como templo do Espírito Santo, onde Deus habita. Amém? Então lembre-se disso quando nós estamos conversando nesta noite, quando nós estamos expondo essa palavra. Então há atitudes que têm que ser aplicadas para que nossas vidas, como templos de Deus, possam ser purificadas. E uma das primeiras atitudes que em este texto eu entendo que acontece é que há um reconhecimento de que há um problema. O primeiro texto que eu queria colocar, que nós pudéssemos ler e meditar um pouquinho, refletir sobre isso, diz assim: no pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, e viu também, teve um reconhecimento. Jesus estava chegando a Jerusalém, chegou no templo, e o primeiro que encontrou e viu. Então, para que haja uma purificação no templo, para que haja uma vida de santidade em nossas vidas, nós precisamos reconhecer se há coisas erradas em nossas vidas. Jesus não encontrou aquilo que ele pensava que iria encontrar, ou que deveria encontrar quando chegasse ao templo. Ele deveria encontrar, de repente, um espaço físico de adoração. Ele devia encontrar, de repente, pessoas louvando, adorando, orando ao Senhor. Mas não encontrou esse ambiente de espiritualidade. Por o contrário, ela encontrou um ambiente totalmente mercantilista. Um ambiente totalmente corrompido que desviava o propósito daquele lugar por el qual ele tinha sido criado. E o mais interessante disso, gente, é que até então, ninguém se tinha incomodado com essa realidade mercantilista no templo. Nem os profetas, nem os sumos sacerdotes, nem os sacerdotes, nem os levitas, nem o próprio povo estava incomodado com toda essa atividade de corrupção. Não é interessante? Quanto tempo eles abraçaram esse mercantilismo ao interior do templo? Os historiadores, os teólogos não têm uma explicação bem aprofundada a respeito disso. Não encontrei dados assim para podermos pensar, mas com certeza foram muitos anos. Com certeza foram muitos anos de negociata ao interior do templo. Não foi esse dia somente que estavam negociando. O negócio estava fluindo, o mercantilismo estava fluindo ao interior do templo.
E ninguém, daqueles líderes religiosos, ninguém do povo escolhido por Deus, tinha identificado essa atividade mercantilista ao interior do templo. Ninguém. Aliás, se a identificaram, ninguém se incomodou, porque de fato supria as suas expectativas. De repente, os sumos sacerdotes recebiam um trocado por permitir entrar as vacas, os bois, as ovelhas lá dentro. De repente, os levitas também usufruíam de alguns recursos deles, dos cambistas e demais, pegavam alguma porcentagem. Então, de repente, era um negócio também para eles. Então, ninguém estava incomodado com essa realidade. Todo mundo estava curtindo o mercantilismo ao interior do templo. Ninguém estava importando-se com isso. As expectativas desse pessoal estavam sendo supridas e era o suficiente para eles. As necessidades, de repente, cobertas, estava bem. Estavam vivendo bem, tendo mais uma entradinha, mais um recurso para eles, mais uma forma de angariar dinheiro. E hoje nós ainda vivenciamos esse estilo de vida mercantilista ao interior da comunidade evangélica, da igreja evangélica, de um modo geral. Ainda hoje, você escuta vendendo a fé, vendendo peças, vendendo água. Anteontem, sexta-feira, estava conversando com um rapaz, amigo meu, e ele disse, deixa eu fazer ouvir aqui um áudio. Vocês fazem isso na tua igreja? Aí eu falei, que áudio que é? Aí era um áudio, uma mensagem de WhatsApp, de um rapaz dizendo assim, nós estamos vendendo água do Rio Jordão, creio, engarrafada em 500 ml, R$130, você pode parcelar, tem 3 vezes no cartão de crédito, vai resolver os problemas de saúde, vai curar não sei o que, não sei quanto. Gente do céu, falei, você está me confundindo, falei para o rapaz. Esse negócio não é igreja evangélica, é igreja do diabo, mas de Cristo não é. De Cristo não é. Mas, gente, o que eu quero dizer com isso? Que até agora, os vendilhões daquela época de Jesus ainda estão infiltrados, ainda estão explorando a fé do povo. A fé do povo. E como é triste ver que gente se apega a essas coisas, achando que vai encontrar salvação, cura, libertação, sei lá. E ainda paga. E assim mantém um mercantilismo ainda ativo dentro do movimento gospel, entre aspas. Mas como eu estava falando, gente, não é desse tipo de igreja que nós estamos falando, e desse tipo de templos. Nós estamos falando de nossas vidas como templo do Espírito Santo. Então, como Paulo disse aqui, eu quero voltar àquele texto, como Paulo disse assim, será que vocês não sabem que são vocês o templo do Espírito Santo e que vivem vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes, gente, ao interior desse templo que é você e eu, que somos nós, que é nosso corpo, nosso ser, ao interior desse templo se levantam vendilhões, se levantam espíritos, emoções que nos manipulam e nos vendem a nós mesmos coisas que nos desviam do objetivo. Estava relendo um pouquinho o livro de Apocalipse e vendo as 7 igrejas. Vocês certamente já leram. E quando Deus chama as 7 igrejas e escreve para as 7 igrejas, você vai perceber que Ele somente a 2 igrejas Ele não repreende. Ele não encontra nenhuma coisa negativa para repreender. Porém, 5 das outras igrejas, elas são chamadas, repreendidas, exortadas para se arrependerem. Por quê? Porque uns achavam que estavam vivos, mas estavam mortos. Outros achavam que eram quentes espiritualmente, mas eram mornos.
Outros achavam que eram ricos, mas eram pobres, cegos e nus. Mas o que estava acontecendo com as igrejas? Ao interior delas, havia vendilhões, que eles faziam acreditar que estava tudo bem, que o estilo de vida que eles estavam levando estava bem, que a forma de adoração a ídolos e seguindo a profetisa Jezabel estava certo. Porque Jezabel era uma mulher muito astuta que manipulava os próprios cristãos. E eles estavam felizes, seguindo ela. E muitas das vezes, gente, em nossas individualidades, nós seguimos esse espírito. Espíritos que nos dizem, não, você está fazendo certo. Você já vai uma vez no domingo na igreja, está certo. Você vai na célula, está certo. Você dá dízimo, está tudo certo. Está bem, já fez o suficiente. Mas não é o suficiente. Não é o que Deus quer. Deus quer que nossa vida seja totalmente entregue e vivida para Ele, para a glória dEle. Que todas nossas ações e nossas atitudes possam, de fato, manifestar a glória de Deus. Quantas vezes nós lemos e pensamos e até oramos, Senhor, eu quero que o reino de Deus seja a prioridade em minha vida. Mas nunca é, muitas vezes. Não é realidade isso, às vezes. Na realidade, nossas necessidades se tornam prioridade em nossas vidas. Nossos trabalhos se tornam prioridade em nossas vidas. Nossos filhos se tornam prioridade em nossas vidas. E nós somos absorvidos por aquelas situações que nos desfocam, nos desviam daquele propósito eterno para o qual Deus nos criou. E nós mesmos, ao interior de nossas vidas, nós vamos criando vendilhões, né? Vamos criando negociatas ao interior. Eu vou dar uma oferta a mais, porque, puxa, este mês, se Deus quiser, vai me abençoar e vou poder pagar minhas dívidas. Né? Você não diz de uma forma descancarada, não, eu vou dar para receber mais, mas no fundo do seu coração você faz uma negociata. Senhor, eu vou orar, porque meu filho está precisando de uma cura. Eu sei que se oro vai receber uma cura e vai acontecer um milagre. Mas não ora porque você quer estar em comunhão com Deus, ora porque você quer um milagre. Não ora porque você quer estar em intimidade com o Pai, porque você quer ouvir do Pai alguma coisa. Não, você ora porque você quer ver a cura de seu filho, de sua mulher, de seu irmão, de quem for. Então, muitas vezes nós sutilmente somos induzidos a fazer um negócio, uma falcatrua, uma barganha com Deus. E barganhamos com Deus. Escondidamente. No interior dos nossos corações. E nossas almas, nossas próprias emoções falam, você está fazendo certo, está bem assim, continua assim. E nós nos acomodamos com esse estilo de vida, como se acomodaram os sacerdotes, o povo da época. E teve que vir Jesus e tomar algumas atitudes radicais para eliminar esse tipo de vida totalmente corrompida. No Evangelho de Mateus, há um relato, só para vocês entenderem, irmãos, no Evangelho de Mateus, esta situação que acontece aqui no Evangelho de João, bem no início, ela aparece no final do Evangelho de Mateus, dias antes de Jesus ser crucificado. Se entende que Jesus ele deve ter participado durante o seu ministério 3 vezes da festa da Páscoa, porque era anualmente. Então, em 3 anos de ministério, ele supostamente participou 3 vezes desta festa. Então, no Evangelho de Mateus, ele aparece bem no final. Alguns autores dizem que é uma segunda purificação do templo, e esta seria uma primeira, mas não há evidências concretas, apenas são suposições a respeito disso. Porém, algumas coisas interessantes que o Evangelho de Mateus cita. Eu queria que nós vejamos isso. Olha o que diz. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Jesus usou uma palavra forte para expressar isso. Mas será que nossas vidas verdadeiramente são uma casa de oração? Será que sua vida como templo de Deus, minha vida como templo de Deus, verdadeiramente é uma casa de oração?
Será que nossas vidas não estão convertindo em esconderijo de vendilhões, de ladrões que nos roubam a nossa alegria, que nos roubam a nossa comunhão com o Pai, que nos roubam a comunhão com os irmãos, que nos afastam daquilo que Deus mais ama, que é essa vida de intimidade com Ele e com os irmãos? Será que só de boca para fora nós louvamos a Deus? Aliás, há uma profecia no livro de Isaías que diz assim: o Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrina e ensinamentos humanos que eles sabem repetir de cor. Será que nós não estamos deslizando para esse lado? Será que sua vida não está pendendo para uma vida religiosa, em qual nós temos aprendido a Bíblia de capa a capa, de ponta a ponta, sabemos todos os princípios doutrinários, mas não conseguimos praticar, não conseguimos aplicá-los? Então é necessário pulsear nossas vidas, pulsear o templo de Deus. Nós mesmos fazer uma observação ao interior de nossas vidas, uma revisão ao interior de nossos corações. Que pode estar ficando em nossas vidas que nos torna muitas vezes frios, que nos afasta dessa comunhão, que nos afasta dessa intimidade, que nos leva a ter uma vida mediocre espiritualmente. Precisamos observar, sim, o que se passa por nosso coração. Há coisas que, de repente, são tão simples, como dizer uma mentirinha pequena. Não tem nada a ver, é uma mentirinha pequena, é só para sair do momento, para se livrar da situação. Mentira é mentira, acabou-se. Mas nós vamos negociando, é uma mentirinha. Qual o problema de ver um pouquinho de pornografia? Vou me arrepender daqui a pouco, não tem problema. Mas a gente vai guardando situações em nosso coração que vai contaminando nossa vida, vai nos desviando. E acontece aquilo que Jesus fala para as igrejas no Apocalipse. Que muitas delas estão totalmente afastadas, frias, achando que estão vivas, mas estão mortas. Como está a sua vida, meu irmão? Você já deu uma olhada para o seu coração? Que tem afastado a você dessa intimidade com o Pai? Que tem feito com que sua vida não seja de fato um farol? Deus tem criado a você e a mim, Deus nos tem criado com o único objetivo de que nós possamos ser os instrumentos e possamos glorificar a Deus através desse fluxo do amor de Deus em nossas vidas. Que tem atrapalhado com que o Espírito não flua de uma forma poderosa através de nós? É você que pode identificar. E é ruim a gente apenas ser um religioso mais, conhecedor de doutrinas, nos tornamos repetitivos, não é? Saber de decor as coisas, mas de fato no dia a dia ter dificuldade em colocá-las em prática. Vida cristã é uma vida totalmente diferente da vida religiosa comum. Vida cristã é uma vida de atitude, de reflexão, de comunhão e de amor a Deus e aos outros. Então, a primeira coisa que nós precisamos ver é reconhecer os erros, o erro, ou as falhas que nós temos no interior de nossos corações. Senão não há como tomar uma atitude diante disso. Jesus reconheceu, ele disse, quando entrou, viu que havia vendilhões, que havia caras que estavam trocando dinheiro, que havia caras que estavam vendendo ovelhas e tal. Não é? E aí ele tomou uma ação.
ele toma uma atitude. Então, a segunda coisa, para purificar, nós precisamos de uma ação, precisamos de uma atitude diante disso. João capítulo 2, verso 15 ao verso 17, diz assim: então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali. E também as ovelhas e os bois, virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele, lembrando as palavras das Escrituras Sagradas, que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Diante de tudo aquilo que Jesus evidenciou, ele tomou uma atitude radical. Muita gente pode achar que foi uma atitude violenta, mas foi uma atitude radical, guiada por o selo de Deus no coração dele. E ele não segurou, cara, fez um chicote e soltou a chibata em cima de toda essa gente. E isso se expulsou, né? E tirou todos os vendilhões de lá, mostrando assim sua total indignação contra esse tipo de prática mercantilista que acontecia ao interior do templo. Gente, se hoje Jesus visse, meu Deus, quanta gente sairia correndo, né? Quanta gente sairia correndo, levando chicotada direto. Que Deus tenha misericórdia mesmo, que Deus tenha misericórdia. Tirando dessa forma, assim, trazendo, aliás, dessa maneira, de volta o propósito por o qual o templo estava naquele lugar. Como nós dissemos, o propósito do templo era congregar o povo, glorificar a Deus nessa congregação. O nome de Deus ser glorificado, as orações seriam ouvidas, o povo adoraria. Era para isso que o templo tinha sido criado, não era para outra coisa. Mas quando Jesus viu isso, ele ficou indignado com essa realidade. E naquele momento se cumpriu na profecia que Davi disse, no Salmo 69, 9, diz assim: Davi, escrevendo esse salmo, diz: o meu amor pelo teu templo queima dentro de mim como fogo. As ofensas daqueles que te insultam caem sobre mim. Era uma profecia sobre Jesus. Mas, gente, quantas vezes nós nos indignamos com as coisas erradas que acontecem em nosso coração, em nosso interior? Quantas vezes você fica indignado, furioso com você, porque você faz coisas erradas? Quantas vezes você fica furioso ao tempo de dizer: caramba, Deus me ajuda, eu não aguento mais isso. Haja de alguma forma em minha vida, eu não suporto mais. Mas sabe o que, gente? Muitas das vezes nós ficamos enrolando: tudo bem, tudo foi mais um erro, foi mais uma falta, foi mais um pecadinho, foi mais uma situação, já vai passar. Nós acomodamos, já não há mais indignação, já não há mais celo por o tempo. Nós precisamos ficar indignados. Precisamos ficar cheios de selo. Seu corpo físico, seu corpo emocional, seu corpo espiritual, é esse lugar onde Deus habita. E é o que mais você deve preservar, é o que mais você deve cuidar, para que Ele seja de fato um luminar, um farol para as nações, um farol para os povos, um farol para os vizinhos. Mas muitas vezes nós não preservamos isso. Nós não cuidamos. Nem selo por isso temos. Mas sabe, gente, nós precisamos agir. E precisamos muitas vezes da intervenção direta de Jesus em nossas vidas. Precisamos pedir socorro a Jesus. Help, Jesus, help, me salve, me resgate, me ajude. Eu preciso de tua ajuda, preciso de tua ação. Há muitas das coisas que nós não podemos nos libertar sozinhos. Não podemos renunciar sozinhos. Há algumas coisas que se tornaram muito fortes em nossas vidas. E nós não podemos renunciar sozinhos. Nós precisamos da ação de Deus.
Nós precisamos da ação do Espírito Santo, do próprio Jesus, e nós precisamos reconhecer. Quando você reconhece, você precisa tomar uma ação, e essa ação tem que ser de reconhecimento, de humilhação, de pedido de socorro, de clamor a Deus. Então nós precisamos do socorro de Jesus para expulsar definitivamente esses vendilhões que nos roubam alegria, que nos vendem tristeza, que nos vendem vícios, que nos vendem prostituição, que nos vendem enganação, que nos vendem falsos milagres ao interior de nossos corações. Nós precisamos. Davi diz o seguinte, no Salmo 51, verso 1 e 2. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Gente, ninguém é perfeito. Se alguém quer ser perfeito, já teria que estar com Cristo. Eu creio que quem já se aperfeiçoou não fica mais aqui. Mas quem está em aperfeiçoamento, existe esse lugar de aperfeiçoamento. Esse lugar de lapidação. Esse lugar de tratamento para você e para mim. E Davi passou por essa realidade. Davi, enquanto estava de bobeira, começou a dar bastão àqueles vendilhões que vendiam a vender um prazer. Puxa, ele começou a olhar, que legal, porque é bom ter uma relação extraconjugal. Cara, é beleza, tal. E ele começou a viajar, comprar ideia. E o vendilhão lá dentro de sua alma, vendendo aquele prazer, até que esse prazer se tornou um pecado. E quando deu conta, ele estava totalmente arrebentado. E diante disso que ele escreveu este salmo. Diante dessa situação que ele disse, por causa de teu amor, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Por causa de tua grande compaixão, apaga meus pecados. Essa é a ação que você e eu precisamos tomar sempre, dia após dia, momento a momento, minuto a minuto, segundo a segundo. Nós não podemos deixar de observar nossos corações e encontrar alguma coisa que nos vende enganação para nos afastar de Deus. E chegar e dizer, Senhor, tira de mim isso. Me perdoe, porque eu albergo e abraço vendilhões dentro de mim. Me perdoe porque eu albergo e abraço ladrões dentro do meu coração que me estão roubando a paz, me estão roubando o meu sono, me estão roubando a felicidade, me estão roubando a minha família, me estão roubando a comunhão com o Senhor. Precisamos pedir socorro a Deus, precisamos reconhecer. Então, há um reconhecimento, mas há uma atitude que você e eu temos que fazer. Não apenas, puxa, se realmente há um vendilhão dentro da minha vida, que é legal, é a pornografia, legal. Então, o que eu faço? Não, já vai passar. Senhor, me perdoe. Ao dia seguinte continua. E o vendilhão cada vez se torna mais poderoso, se torna mais forte, toma mais corpo, toma lugar na sua vida. E começa a oprimir, começa a destruir, começa a amargurar. Quando você se dá conta, você está morrendo. É interessante notar que logo depois que Jesus expulsou os vendilhões, os próprios líderes questionaram a autoridade de Jesus. Jesus expulsou e foram os próprios líderes que questionaram a autoridade de Jesus e pediram que suas expectativas carnais fossem supridas. Não é? Eles diziam, com que autoridade você está jogando fora aqui esses camaradas que nos fornecem grana? Que fazem com que o negócio fique melhor. Com que autoridade você está fazendo isso? Então, faça um milagre, nos mostre que você tem autoridade. Assim também, muitas das vezes, gente, nós questionamos a autoridade espiritual da palavra de Deus. Quando ela vem a nos confrontar e quando ela vem a dizer que nós estamos errados em nossas ações, em nossas atitudes, no interior de nossos corações, realmente, a palavra de Deus tem razão, mas eu sou fraco mesmo. Deus já me perdoou, já me salvou. Deus já me escolheu. Eu sou salvo.
e nós não queremos obedecer à palavra do Senhor, pois ela muitas vezes não supre as nossas expectativas que estão sendo supridas por esses vendilhões. Os desejos que estão sendo motivados por esses vendilhões em nossas vidas, eles não suprem. Então, Deus, tudo bem. Nós começamos a relativizar as coisas. E isso é uma desobediência. John Piper, esta semana, em um devocional, ele escreveu o seguinte. Diz assim, existe apenas uma razão básica pela qual obedecemos os mandamentos de Jesus, ou não obedecemos os mandamentos de Jesus, né? Ou desobedecemos. É porque não temos confiança de que obedecer trará mais bênção do que desobedecer. Nós não esperamos plenamente na promessa de Deus. Existe apenas uma razão básica pela qual desobedecemos os mandamentos de Jesus. É porque não temos confiança de que obedecer trará mais bênção do que desobedecer. Nós não esperamos plenamente na promessa de Deus. Então, assim, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus e com suas promessas, nós temos muita dificuldade de acreditá-las, porque nossas necessidades materiais são imediatas. Elas têm que ser supridas imediatamente. Nossas necessidades materiais, emocionais, estão aí tão arraigadas que nos mostram que tem que ser já o suprimento delas. E as promessas de Deus, elas têm um tempo a se executar. Esse é o tempo de Deus. Deus não demora, gente. Ele vai responder no tempo certo. E Ele vai agir no tempo certo na vida de cada um de nós. Porém, nossa maior dificuldade justamente é não obedecer, porque parece que a palavra de Deus demorasse em agir em nossas vidas. As nossas expectativas, nós oramos e não recebemos nada. Parece que nós não recebemos, não temos condições de aceitar aquilo. Mas por quê? Porque há um vendilhão que é imediatista. O livre-cambista está lá, pronto. Sabe o que acontecia, irmãos? Por que esse mercado surgiu? Porque o pessoal começou a crescer. Aí, o templo estava em Jerusalém e as pessoas vinham das cidades mais cercanas. Eram 50, 60 quilômetros, 30 quilômetros de caminhada. 3 dias, 2 dias de a pé. Então o camarada não ia carregar sua ovelha nas suas costas, não ia carregar seu sacrifício nas costas e vir. E surgiu o mercado. Puxa, peraí, os caras estão vindo sem ofrenda, sem oferta, então vamos vender. E aí o que faziam? Vendiam ovelhas coxas, cegas, doentes, para sacrifício. Ninguém sabia se era a primeira ovelha que tinha nascido, que Deus só aceitaria a primeira ovelha, a primogênita, como sacrifício. Não podia ser preta, tinha que ser branca. Não podia ser manchada, não podia ser cega. Tinha um monte de requerimentos. Mas lá não se respeitava nada disso. Nada disso. O povo entrou em um imediatismo. Era fácil trocar dinheiro lá. Era fácil encontrar alguma pomba, alguma coisa para sacrificar. Pomba que era a ave mais barata, o sacrifício mais simples, que era especificamente para gente que não tinha dinheiro sacrificar. Eles iam pegar uma pombinha e sacrificavam. Mas o desafio era pegar a pombinha. O cara ia comprar uma pomba. E pagava um absurdo, óbvio. Então, gente, assim, da mesma forma em nossas vidas, esse fator imediatista nos leva muitas vezes a desacreditar nas promessas de Deus, nos ensinos de Deus, nos desafios que a palavra nos dá. Nós queremos que as coisas se tornem rápidas, se tornem para agora, para ontem, aliás. Se desejamos ver, de fato, as nossas vidas, nossos corações sendo purificados, precisamos estar vigilantes. Precisamos rever nossos valores. Precisamos confessar nossos pecados. E estarmos abertos para uma intervenção divina. Estarmos prontos para que Jesus entre em ação em nossas vidas.
Não apenas necessitamos, assim, reconhecer que eu sou um pecador, mas não apenas isso, eu tenho que estar aberto na ação de Deus na minha vida. E muitas vezes a ação de Deus em minha vida é dura. Pode ser uma chicotada, como foi uma chicotada para esse pessoal. Não é? Mas o próprio livro de João, no capítulo 15, o verso 1 e 2, diz assim, é melhor ser podado do que ser cortado. É melhor ser podado do que ser cortado. O próprio Davi dizia, cara, é melhor cair nas mãos do Deus vivo a cair nas mãos dos homens. Então nós precisamos de agir com clareza conosco mesmo. Reconhecer as falhas e agir em cima dessas falhas. E uma terceira coisa, gente, nesta noite. Depois de termos reconhecido, depois de termos passado por essa purificação, o templo purificado tem que cumprir com sua função para a qual foi criado. Eu queria que nós lêssemos esses versículos a seguir agora. João 2, 23. Quando Jesus estava em Jerusalém, nesse mesmo tempo, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Agora, vamos a ler um outro texto aqui. Mateus capítulo 24, verso 14. Diz assim, os cegos e os coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo. E ele os curava. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviram as criancinhas gritando no pátio do templo, Hosana, o filho de Davi. E eles disseram a Jesus, você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu, claro que sim. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz, Deus ensinou as criancinhas e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito? Então Jesus os deixou e saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou ali a noite. Quando o templo é purificado, os milagres acontecem. Quando o templo é purificado, cura acontece. Quando o templo é purificado, o verdadeiro louvor flui. Quando o templo é purificado, o templo se torna casa de oração para os povos. O templo cumpre com seu propósito por el qual ele foi criado. E você foi criado para isso, para que através de sua vida milagres aconteçam, não para você, para os outros. Você foi criado para que a saúde flua através de você, não para você, para os outros. Você foi criado, feito o templo de Deus, para que você seja a casa de adoração, de oração para os povos, não para você. Para que todo o povo, um dia, caia de joelhos e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. É para isso que você foi criado. É para isso que o templo é santificado, purificado. É para isso que você precisa deixar que Cristo purifique sua vida. Para que através de sua vida, os povos possam ser abençoados. As nações possam ser abençoadas. Os seus vizinhos possam alcançar a conhecer a Jesus. Sua família seja transformada por o poder glorioso de Deus. Para que os cegos possam ver, para que os coxos possam pular, para que as crianças possam abrir os lábios e declarar que só Cristo salva e liberta e cura. Quando o templo é purificado, todas essas situações acontecem. E o nome de Deus é glorificado. Logo após Jesus ter expulsado todas as situações do templo, os milagres aconteceram naturalmente. As pessoas não viram mais para o templo para comprar sacrifícios. Eles viram para receber de graça aquilo que Jesus dava, que era vida. Deus nos oferece uma vida de graça. Mas, lamentavelmente, os vendilhões nos oferecem uma vida religiosa que é paga. Que você tem que bancar.
Nosso próprio coração nos engana. Nós temos que fazer um sacrifício. Vou jejuar como sacrifício para Deus me ajudar. Não sei o quê. Religiosidade. Jejuar para que Deus haga alguma coisa. Tem isso. Eu jejuo porque amo a Deus. Eu jejuo porque quero deixar de comer para ter mais tempo de estar com Deus. Não jejuo para que Deus faça alguma coisa. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer fazer. A vida cristã é uma vida de graça, dada por Deus de graça. Entregue por Deus o Cristo de graça por cada um de nós. Para que nós, da mesma forma, possamos fazer isso, para que outros possam glorificar o nome de nosso Deus. Então, meus irmãos, que sua vida e minha vida como templo do Espírito Santo possa ser, de fato, uma casa de oração para os povos, uma casa de oração para as nações, uma casa de oração para nossos vizinhos, em qual eles possam glorificar a Deus por aquilo que Ele está fazendo nas vidas deles. Amém? Então, lembre-se, para purificar o templo, para purificar a sua vida, você precisa reconhecer as coisas que estão afastando, as coisas que estão roubando, as coisas que estão negociando ao interior de sua vida o amor de Cristo. As coisas que estão tornando prioridade e tirando aquilo que é prioritário em sua vida. Você precisa tomar ação, uma atitude de arrependimento, de reconhecimento, de clamor, para que um agir de Deus aconteça na sua vida. E você precisa estar aberto para ser lapidado, para ser podado, mesmo para receber uma chibatada. Você tem que estar aberto. E após isso você precisa se tornar o templo do Espírito Santo, sendo a casa de oração para as nações, para os povos e para os outros. Amém? Eu queria que você colocasse de pé e nós orássemos nesta noite. Certamente você conhece seu coração. Certamente enquanto nós falávamos, de repente você percebeu, identificou algum desses vendilhões, algum desses ladrões em sua vida, que estão roubando sua paz, que estão roubando sua alegria, que estão roubando sua intimidade com Cristo. Eu queria que você tomasse essas atitudes que nós falamos hoje. Se os reconheceu, que você tome essa atitude de confessar seus pecados a Deus. E de pedir a Ele que haja em sua vida. Amém? E de você se oferecer como um sacrifício vivo. E deixar que Deus o torne uma casa de oração, uma casa de bênção. Pai, em nome de Jesus, diante de Ti estamos, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua infinita misericórdia, pela Tua palavra que nos edifica, nos transforma, nos encoraja, nos motiva, nos disciplina, nos corrige. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor. Tu conheces os corações de meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, peço, Senhor, que Tu possas ajudar a cada um deles, Senhor, a descobrir, Senhor, todas as coisas que possam estar atrapalhando em suas vidas a comunhão contigo. E que Tu possas agir de uma forma poderosa, Senhor. Que Tu possas trazer, Senhor, salvação, alegria, restauração no coração dessas vidas, Pai. E que esses irmãos, Senhor, sendo purificados por Tua sangue, por Teu poder, por Tua presença, possam ser, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, para que as nações possam glorificar Teu nome, para que seus vizinhos possam se encontrar contigo. Oh Deus, nós Te louvamos pela Tua palavra. Te agradecemos porque sabemos, Senhor, que Tu não nos deixas abandonados, nem nos abandonas.
Pelo contrário, Senhor, sempre nos tem cercado com graça, com amor, e tem chegado até nós. Muitas vezes nos vendo de repente com dureza, com rigidez, mas sabendo que Tu eres o melhor pastor para nossas vidas. Por isso, Pai, nós estamos diante de Ti. E nesta noite eu peço, Senhor, que Tu venhas a completar a Tua obra na vida de cada um de meus irmãos. Que Tu guardes a vida de cada um deles. Que Tu os ajudes nesta semana em sua vida diária, em sua vida de comunhão, de intimidade contigo. Pai, abençoe, Senhor, a igreja aqui. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana cheia da graça do Senhor e que vocês possam aplicar isso que nós temos aprendido. Amém?